Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para gravar mais uma aula, né? Você que já é o nosso aluno, tem estudado conosco, e hoje muito feliz, porque nós vamos estar iniciando um novo módulo, né? Nós fizemos aí já o módulo Antropologia, você que já estudou conosco, mas agora nós vamos dar início ao módulo Panorama do Antigo Testamento. Vai ser muito legal, fica conosco aí, tá? Eu já estou aqui com um livro novo nas mãos, aqui o módulo, tá? Deixa eu apresentar ele para você aí, tá vendo? Panorama do Antigo Testamento. Nós vamos estudar o Pentateuco. Então eu creio que vai ser de bênção, vai ser bênção para a tua vida. Lembrando sempre, né, o nosso conselho, antes de nós começarmos a estudar, pega aí a tua Bíblia, vê se você já está com a tua Bíblia aí do lado. Pastor, mas eu estou vendo essa aula, eu não estou com a minha Bíblia. Então, você tem uma Bíblia no celular, você tem uma Bíblia no tablet, instala no teu computador, tá bom, meu irmão? É importante, porque nós estamos estudando a palavra de Deus. Então é importante você estar sempre aí com a tua Bíblia do lado, tá bom, querido? Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre panorama do Antigo Testamento. Na verdade, nós vamos ter uma visão, né? Aquela visão panorâmica dos livros, né, do Antigo Testamento, depois do panorama do Novo Testamento. Mas nós vamos dar início ao módulo Pentateuco. Então fica conosco aí, tá bom, nessa aula, tá? Que Deus te abençoe. Eu já quero aí nesse começo aí desejar para você aí que as palavras que aqui forem ditas sejam para edificar a tua vida, que você venha crescer no aprendizado, vá crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Vamos lá, então nós vamos dar início, você que está com o seu livro aí, dando início à nossa matéria, introdução. Por isso eu sempre digo, irmãos, você está com o seu livrinho nas mãos, para que o teu estudo venha a ser um estudo muito mais rico, tá legal? Introdução diz assim, ó: a redação do Antigo Testamento tomou mais de 1000 anos, considerando como de autoria mosaica os livros mais antigos. Entre esses escritos encontramos poesias, cânticos, relatos muito antigos, cuja conservação provavelmente tenha sido feita por transmissão oral, segundo algumas linhas teóricas, né, a respeito das fontes bíblicas, ou por documentos escritos. Os mais antigos que ou se perderam ou até agora não se encontraram, né? Não foram encontrados. Então, só para nós entendermos um pouquinho, os escritos do Antigo Testamento, a redação do Antigo Testamento, né, ele levou cerca de mais de 1000 anos para fechar o cânon do Antigo Testamento. Fica conosco que você vai entender tudo isso. Então você tem relatos antigos, você tem cânticos, você tem poesias. Então é muito rico. Nós vamos começar a estudar panorama do Antigo Testamento. Vamos lá. Seguindo aqui, o módulo Panorama do Antigo Testamento tem por objetivo oferecer de modo sistemático informações sobre a data, o autor, contexto histórico, conteúdo, o que compõe essa coleção denominada Antigo Testamento. Essa é a ideia do nosso estudo. O Panorama Bíblico tem esse objetivo: trazer para você de modo sistemático em que data esse livro foi escrito, quem foi o seu autor, os relatos históricos ali, em que momento aconteceram isso. Irmãos, essa disciplina ela é tão rica, ela é tão gostosa de se estudar, que você vai começar a se situar na Bíblia, épocas, por exemplo, foi no período do cativeiro, pós-cativeiro, foi na escravidão do Egito, foi no período do deserto, em que época que se deu. Então, quando você entende isso, você começa a se situar no contexto bíblico, você começa a se encontrar nas Escrituras. Então, é uma matéria muito rica, por isso que eu disse para você, fica aí com a tua Bíblia na mão, e aqui vai o meu conselho, tá bom, meu irmão? Começa já lendo o Pentateuco, tá bom? Vai lendo aí Gênesis, Êxodo, vai lendo os livros do Pentateuco, tá bom? Que aí são os assuntos que nós vamos discorrer nas aulas, tá? Então o que acontece, irmãos? Embora de uma visão panorâmica, mas não tem como nós nos aprofundarmos, fazemos versículos por versículos, né? Porque senão o nosso módulo se estenderia e não teria fim. A palavra de Deus ela é muito rica, mas nós vamos te dar toda a base ali para você fazer o teu estudo, para você ter um conhecimento e se aprofundar nas Escrituras, tá bom?
embora o panorama do Antigo Testamento ele vai abordar todos os livros, nesse módulo, tá? Exclusivamente neste módulo aqui que eu mostrei para você, tá aqui o nosso livrinho, você está observando aqui. Justamente nesse módulo, nós vamos abordar o Pentateuco, esta obra que é o Pentateuco, né? Vamos lá. Fazer um teste aí com você, um quiz, né? Aqueles perguntas e respostas. Responda aí para mim agora aí. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Sem olhar, tá bom? Não vale colar. Eu quero que você responda. Vamos lá? Vamos ver se você sabe? Responde aí, vamos ver. Será que você está acertando ou está errando? Bom, vamos ver aqui, ó. Primeiro livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros, eles compõem o Pentateuco. Penta, né, vem de 5, né? Você lembra que o Brasil é pentacampeão, né? Você lembra disso? Você que gosta de futebol, gosta de torcer pela seleção, embora, desculpa o comentário, mas a seleção anda, né, meio devagar aí. Mas tudo bem, deixa a seleção à parte aqui, vamos voltar aqui pro nosso Penta, só que o nosso é o Pentateuco, né? Não é a seleção brasileira. Vamos lá. Então você decorou? Você precisa decorar isso aí. Vamos lá. Fala junto comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses os 5 primeiros livros da Bíblia e são esses livros que nós vamos estar abordando no nosso estudo, tá legal? Então, continua aí conosco. Vamos lá. Muitos estão familiarizados com as histórias clássicas sobre Abraão, sobre Moisés, o povo de Israel atravessando o mar. Não é verdade? Quem nunca ouviu falar sobre isso, ouviu uma gravura, uma pintura, os 10 mandamentos, virou até novela, né, meus irmãos? Mas aonde que vêm essas histórias? E por que elas são tão importantes? Você já parou para se perguntar? De que forma elas se tornaram conhecidas? Da onde que elas vêm? E aí, esse é o foco do nosso estudo. Nesse estudo, nós apresentaremos na Bíblia da onde vêm essas histórias, onde é que elas são encontradas. E essas histórias, história de Abraão, Moisés, a travessia do Mar Vermelho, o povo, os 10 mandamentos, estão concentradas justamente nesses 5 livros que nós chamamos dentro dessa obra de O Pentateuco, né? Então, você já aprendeu aí o que é o Pentateuco, já até decorou quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Claro, você que ainda não tinha decorado, às vezes a gente até sabe, mas quando alguém pergunta assim, a gente se atrapalha, né? Dá um nervosismo, e isso é natural. Mas fica tranquilo que daqui para frente você vai se familiarizar com as Escrituras e vai ser bênção para a tua vida. Então, continuando aqui no nosso pensamento, então nós vamos para a lição de número 1 do nosso livro. Tá bom? Você que está com o nosso livro aí, é a lição de número 1. Então, a lição de número 1, nós falamos a introdução, você entendeu o que é o Pentateuco, o que compõe o Pentateuco, qual que é a proposta do panorama do Antigo Testamento. Mas agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, o título da primeira lição, voltando, se você ainda não tem o teu livro, entre em contato conosco, tá bom? Deixe seu recado no canal se você quiser, a gente vai tentar entrar em contato com você, tá bom? Mas você precisa ter do teu livro para que o teu estudo seja realmente completo. Vamos lá. O título da nossa lição de número 1 é O que é o Pentateuco? Você já tem uma ideia, você já tem uma base. Mas o termo Pentateuco, presta atenção, o termo Pentateuco refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia. Do grego, né, pente e 5, né, e teus, que significa rolos. Então são 5 rolos, alguns chamam de 5 estojos, né? Mas há evidências bíblicas que confirmam que, na verdade, a ideia de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio juntos formam uma unidade literária. Então, na verdade, eles não eram, a ideia não era que são livros separados, eles formam uma unidade literária. Então, fazem parte de uma mesma obra, né? Uma mesma obra. Mas por que então que estão separados? Por que não está junto? E aí que nós precisamos entender que possivelmente pelo tamanho dos escritos do rolo, era impossível colocar tudo isso num rolo só, né? Você há de concordar comigo que o papel na época não era como nós temos hoje,
né? Nós não tínhamos o papel na época como nós tínhamos hoje. Enfim, então por isso está aí, mas fazem parte de uma mesma obra. O Antigo Testamento provavelmente se refere ao Pentateuco quando usa frases como o livro da lei de Moisés. Está com a sua Bíblia aí? Abre aí na sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia. No livro também eu coloquei para ficar mais fácil. 2 Reis 14:6. Diz assim, ó. Contudo não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio sangue. Você observou como está escrito no livro da lei de Moisés? Por que está escrito o livro da lei de Moisés? É uma referência ao Pentateuco. Então, quando você estiver estudando e você vê lá escrito o livro da lei de Moisés, opa, é uma referência ao Pentateuco. Então, isso deve estar fazendo referência, está em Gênesis, está em Êxodo, está em Levítico, está em Deuteronômio, está entendeu? Vamos lá. Quando você vê também livro da lei, olha que interessante, Josué 1:8. Não deixe de falar das palavras deste livro, do livro da lei. Antes medita neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então o seu caminho prosperará e você será bem sucedido. Olha o conselho de Deus para Josué. Você lembra? Moisés tinha acabado de morrer, Josué capítulo 1. E aí, o Josué todo preocupado, irmãos, afinal não era fácil. Ele teria que assumir o controle daquele povo. E você sabe que o povo ainda tinha sobre si as marcas do Moisés, estavam acostumados com Moisés. Prova disso que Moisés tinha morrido e o povo estava de luto pelo menos há 30 dias, lamentando a perda de Moisés. Josué foi o escolhido por Deus. E a partir desse momento, Deus começa a encorajar ele. E aí Deus começa a falar com ele, dizendo assim, olha, não deixe de falar das palavras do livro desta lei. Ou seja, o livro da lei é uma referência ao Pentateuco. Mas o que Deus está dizendo para Josué? Josué, o negócio é com você. Olha, ama a palavra, abraça a palavra, medita nela de dia e de noite, porque só assim você vai ser bem-sucedido, só assim os seus planos vão prosperar. E olha que conselho lindo para nós hoje, meu irmão. Bem assim é para mim e para você. Quer ser próspero, quer ser abençoado? Ame a palavra, guarde o livro desta lei, medita nele de dia, de noite, porque só assim Deus vai fazer prosperar o teu caminho, tá bom? Vamos continuar aqui. Então você já entendeu que quando há uma referência no Antigo Testamento sobre o livro da lei de Moisés, ou o livro da lei, você entende que é o Pentateuco, né? Então, até no Novo Testamento também há alguma citação, o livro da lei de Moisés é uma referência ao Pentateuco, tá bom? Quais são os livros do Pentateuco? Eu sei que você já sabe, não precisa responder não, mas é importante você gravar isso aí. Portanto, não devemos necessariamente ver o Pentateuco como 5 livros separados, aquilo que eu falei para você. Talvez o tamanho limitado dos rolos antigos necessitasse dessa divisão em um formato de 5 livros. O Pentateuco, irmãos, ele abrange a história desde o começo dos tempos até quando Israel conquista a terra prometida, sem incluir o último acontecimento, que aí nós vamos estudar, que é quando Josué entra com o povo, e aí você conhece, mas se não conhece, vai conhecer. Esta terra tornar-se-ia mais tarde a terra de Israel. Assim, de Gênesis a Deuteronômio, o que temos é uma única história, com um começo bem definido, uma trama principal e complexa, e com muitas outras tramas secundárias e um final decisivo, né? Então é isso que nós temos no Pentateuco. Você tem toda a narrativa da história, formação da nação, né, os primeiros acontecimentos, e aí você tem toda aquela peregrinação, toda a trajetória, até chegar na terra. E quando entra na terra não é relatado, mas aí você já tem na sequência dos livros, tá bom? Então essa é a ideia do Pentateuco. Olha que interessante. O termo judaico para esses livros, a palavra hebraica é Torá, né? Apesar de normalmente traduzirmos essa palavra como lei, ela tem um significado muito maior. Ela vem da palavra usada para ensinar. Então é melhor compreendida como instrução. Então a Torá, portanto, é um nome apropriado para esses 5 primeiros livros da Bíblia, pois eles contêm instruções para a vida. Olha que interessante.
instruções para a vida. Lembrei do salmista agora: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela é bússola do viajante, não é verdade? Então, são as instruções que nós precisamos para viver de modo a agradar a Deus, de modo a glorificar o nome de Deus. Então, esse é o propósito. Juntos, esses 5 livros estabelecem toda a fundamentação teológica para o resto da Bíblia e também nos ensinam como viver de um modo fiel. Então, às vezes a gente tem pessoas que desprezam, né, o Antigo Testamento. Não, eu fico só com o Novo. Não, irmãos, ambos são de suma importância, são a palavra de Deus, né, aquilo que estava em sombra, né, muitas das vezes no Antigo Testamento se torna claro no Novo Testamento. Mas o Pentateuco, ele vai nos dar toda a fundamentação teológica para os ensinos que se segue toda a Bíblia. Então nós vamos ver cada um desses agora, pelo menos os temas principais, né, nessa primeira aula, né, neste primeiro vídeo, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho. Então, nós precisamos compreender uma coisa, queridos, que o Pentateuco, ele vai nos instruir como viver. E os principais temas do Pentateuco, eles vão dar toda essa fundamentação para aquilo que nós precisamos no decorrer das Escrituras entendendo. Então, o conteúdo do Pentateuco, ele vai trazer aquilo que eu já te falei. Toda a narrativa, ele não é um documento que tem a finalidade de oferecer um relato histórico preciso de tudo aquilo que aconteceu, minucioso, de tudo aquilo que aconteceu na nação, não. Mas a ideia do Pentateuco é apresentar um Deus que está no controle da história. E esse Deus poderoso, soberano e maravilhoso, esse Deus, ele mostra como ele guiou essa nação, como ele livrou essa nação, como ele orientou esse povo, como as coisas foram acontecendo, os relatos das vitórias, dos milagres. Então, o conteúdo do Pentateuco em si, ele não vem simplesmente como um contexto histórico de toda a nação de Israel, embora a história dentro do Pentateuco, ela é forte. Mas o que eu quero te dizer, entenda bem o que eu vou falar. Embora o Pentateuco não esteja tão preocupado com isso, ele relata todo o contexto histórico, os acontecimentos, o que eu quero lhe afirmar é que a Bíblia vem nos apresentar por meio do Pentateuco um Deus que domina sobre a história, um Deus que tem um controle da história, um Deus que governa a história, um Deus que guia todas as coisas. E tudo aquilo que está registrado no Pentateuco, você vê a mão de Deus agindo, você vê a mão de Deus operando, e é isso que eu quero tratar com você nesta aula. A mão de Deus controla a história, a mão de Deus controla a tua vida, a mão de Deus controla você. Então fique tranquilo, aquele que escreveu a tua história, aquele que começou a boa obra sobre a tua vida, ele é fiel para cumprir. Será que você pode dar um glória a Deus aí ouvindo essa aula? Eu não sei se você pode, mas se pode, irmão, dá glória a Deus, porque nós servimos um Deus que guia e controla a nossa história. Vamos lá. Então, o primeiro tema principal do Pentateuco é a soberania. Olha que interessante. O Pentateuco, ele dá ênfase na soberania de Deus. O relato da criação israelita, ele é diferente do relato da criação das outras nações. Por quê? Porque as outras nações, elas, dentro dos escritos antigos, né, eles tentam provar ou revelar da onde veio a divindade, como tudo começou. E o Pentateuco não, ele mostra a soberania de Deus. Qual que é o primeiro versículo da Bíblia? Você lembra? Lá no Gênesis, qual que é o primeiro versículo? Vamos ver se você lembra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante, a Bíblia, né, na verdade, o Pentateuco, ele não se preocupa em provar a existência de Deus. Não é esse o foco, simplesmente ele parte de um pressuposto. Deus existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, querido, se alguém crê ou não crê, o problema é dele. O Pentateuco apresenta: no princípio criou Deus, ou seja, ele é soberano, ele é criador, foi ele que fez os céus
céus, a terra, com a sua palavra. A sua palavra tem poder criador, a sua palavra liberta, a sua palavra restaura, a sua palavra dá vida. Então, querido, através deste vídeo, também receba o poder que vem da palavra de Deus. Palavra de homens não mudam, mas a palavra de Deus tem poder de mudar a tua vida. A palavra de Deus tem poder de mudar a tua história. E você que está assistindo essa aula, a minha oração é que a palavra de Deus mude e gere vida onde ela chegar. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, o segundo tema principal. O segundo tema principal é a história. Eu já falei um pouquinho dele, ó. Na verdade, ao contrário dos escritos de outras religiões, né, religiões antigas, a religião do Antigo Testamento, ela atribui um significado especial à história, né, o princípio, como tudo começou, os acontecimentos. Ela não vem tratar de mitos, não. Ela vem, na verdade, narrar acontecimentos. Se você pegar a história secular, você olha para a Bíblia, você vai perceber uma coisa: esses acontecimentos realmente estão ligados à história secular. Não é uma invenção, alguém que colocou na Bíblia. Então isso mostra a grandeza de Deus, a aliança de Deus com o seu povo por meio dos livramentos. E aí, irmãos, se nós vamos trazer aos nossos contextos atuais, nós viríamos aí a mão de Deus, né? Uma nação que está fazendo agora 70 anos de vida, que exporta tecnologia para o mundo inteiro. A história de Israel é um grande milagre. A história de Israel é o sinal do cuidado de Deus. Então, é um tema principal dentro do Pentateuco, a história, né? Os livramentos, a aliança, como Deus zelou por esse povo. E aí lembra que eu disse que tem toda uma fundamentação para as doutrinas do Novo Testamento, também de toda a Bíblia. O que nós encontramos no contexto histórico? A salvação. A salvação. Então você vê os livramentos, né? A soteria, a salvação. Um terceiro tema também importante é a condição da humanidade decaída. Porque o Pentateuco vai apresentar a origem do homem, né? Nós estudamos isso em antropologia. Se você já é o nosso aluno, se você já nos acompanha, você vai concordar, você vai lembrar. Mas o que acontece? O Pentateuco ele vai mostrar a condição do ser humano, da humanidade. Deus cria ele bom, sem pecado, mas aí o seu livre-arbítrio, as suas escolhas, ele decai. Mas aí vai mostrar também a graça de Deus, né? A graça de Deus, como essa graça ela vai alcançar o homem, como essa graça ela vai trabalhar na vida do homem. E aí nós entramos no quarto tema, que é o tema da salvação. Então você tem a humanidade decaída, e aí você tem todo aquele contexto de separação do homem e Deus, porque o pecado agora causou essa separação. Lê aí na tua Bíblia, Isaías 59:2, mas as suas maldades separam vós do vosso Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não vos ouvirá. Isaías 59:2, porque o pecado tem esse poder, meus irmãos, de nos separar de Deus, de nos afastar de Deus, mas a graça é redentora, a graça ela é poderosa. Então busque um relacionamento com Deus. É o quarto tema predominante aqui que nós vamos falar do Pentateuco, que é a salvação, né? A soteriologia, ou soteria. Você vai ver que a salvação, o assunto da salvação, não é um assunto que surge no Novo Testamento, como muitos pensam. Não, é uma doutrina bíblica, é uma fundamentação bíblica que já está registrada lá atrás, lá no Pentateuco, né? Os escritos, onde o Senhor nos ensina. Então a salvação, a soteria, os livramentos de Deus na história, a promessa de redenção, né? Gênesis 3,15, você lembra que nós chamamos de o proto-evangelho, a primeira boa nova. A salvação já foi anunciada lá no Éden, quando o Senhor diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
é o proto-evangelho, é a primeira boa nova da salvação. A humanidade que está caída, mas havia uma esperança. Viria um que pisaria a cabeça da serpente, essa lhe feriria o calcanhar, e faz uma alusão da cruz. Isso aponta para a cruz, mas ele triunfaria na cruz e pisaria a cabeça da serpente. Aleluia! Meu irmão, a doutrina da salvação, o ensino da salvação já constava, né, no Pentateuco, lá no Gênesis, lá no começo, como tudo começou. Então olha que rico, irmão, olha que tesouro que nós temos nas mãos para decorrer nessas aulas. Eu queria que você se empenhasse, se concentrasse, desse o seu melhor, pega o teu livro, rabisca, anota, põe alguns apontamentos que Deus te deu, que o Espírito Santo te iluminou, tá bom? A Bíblia, ela precisa ser meditada, estudada, com carinho. Ama essa palavra, meu irmão, ama ela, se dedica a essa palavra que é bênção para a tua vida. Quinto tema do Pentateuco, vamos lá, santidade. É o assunto da santidade. Também não é um assunto que tem ênfase nas cartas paulinas, não. Santidade é um princípio, né? Um princípio divino, é um atributo de Deus, né? Mas ele comunica conosco, não é verdade? A ênfase do Pentateuco sobre a graça soberana, na redenção, nos leva naturalmente ao quinto tema principal, que é a única resposta apropriada do ser humano a essa graça que ele recebe, que na verdade nós chamamos de a santidade, porque Deus, no seu caráter moral, ele é extremamente separado do pecado, de tudo aquilo que é mal. E aí você tem Levítico 11:44, que diz assim: pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Deus tira o povo do Egito. Agora, qual é o propósito de Deus? Tirar o Egito de dentro do povo. A palavra santo, ela quer dizer, ela vem da sua etimologia separar. Eu sempre digo isso, lembra lá da escola, quando você estudou, se não viu ainda, né? Mas o antônimo e sinônimo. O que é o antônimo de santo? O antônimo de santo é profano. Se a etimologia da palavra é separar, o que é que Deus quer fazer conosco? Nos separar de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que não lhe agrada, de tudo aquilo que não convém. E nós travamos essa luta, meu irmão. Lembra de Paulo dizendo: o que eu quero fazer eu não faço, e o que faço é aquilo que não quero fazer. Na verdade, algumas restrições bíblicas, alguém olha e diz assim, pensa, é uma negativa. Não, mas é um propósito de proteção. Todas as vezes que você encontra Deus, de certa forma, proibindo o seu povo, privando o seu povo de algo, tinha um princípio por trás disso. Era um princípio da proteção. Deus queria livrar o seu povo, Deus queria guardar o seu povo. Você que tem filho, eu sou pai, graças a Deus, Deus me abençoou, sou pai de 3 crianças lindas, o Lucas, a Rebeca e agora a Hannah, né? Casado aí com a irmã Cláudia, uma bênção de Deus na minha vida. Mas quando nós, ou eu ou a minha esposa, nós olhamos para qualquer um deles e dizemos não, e às vezes parece que soa como que nós somos os pais chatos, não é verdade? O pai não quer que eu faça, a mãe não quer que eu faça. Mas por trás dessa negativa tem um princípio de proteção. E às vezes Deus quer nos proteger. Então Deus separa este povo, esta nação, e essa seria a nação, o meio pela qual as outras nações, o mundo conheceria o Deus Todo-Poderoso, o Messias. Então, a graça de Deus, o homem é resgatado por essa graça, e Deus mostra como ele viver de maneira que ele possa viver íntegro, né? Separado do pecado. Então, o princípio da lei, ele não era má. A lei serviu de aio, né? A lei ela era condutor, ela conduziu, ela era um guia. Olha o que Gálatas 3, 24 e 25 diz. Pega a tua Bíblia aí, vamos acompanhar junto. É importante você estar com a Bíblia, hein? Vamos lá. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé.
Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle deste tutor. Gálatas 3, 24 e 25. Embora não estejamos mais sob o controle deste tutor, a lei, o apelo bíblico é para que nós tenhamos uma vida santa. E isso passa a ocorrer a partir do momento em que buscamos ser imitadores do caráter ilibado de Cristo. Pois quando esse relacionamento se desenvolve, é possível sim termos uma vida santa. Quando nós nos aproximamos de Cristo, Cristo quer, Ele nos ensina por meio da tua palavra, que nós temos uma vida separada de tudo aquilo que Ele desagrada, separada do pecado. Não mais o pecado tem poder sobre nós. Então, essa é a ideia do tema principal também, santidade. Então, nós falamos 5 temas que o Pentateuco vai abordar, tá? A partir de agora, os próximos vídeos, nós vamos estudar o Gênesis, o Êxodo e por aí vai, até nós concluirmos o Pentateuco. E o próximo módulo, na sequência, nós vamos falar aí dos históricos, poéticos, proféticos, Então nós vamos estudar cada um deles. Mas antes de encerrar a nossa aula aqui, a autoria do Pentateuco. O Pentateuco contém várias citações sobre sua composição. Há referências claras que indicam que Moisés foi o seu autor, Êxodo é conhecido também como o livro da aliança. Êxodo 24, do 4 a 7, diz assim, Êxodo 24, do 4 a 7, Moisés então escreveu tudo o que o Senhor lhe dissera. Na manhã seguinte, Moisés se levantou, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram, faremos fielmente tudo conforme o Senhor ordenou. Então você tem fortes citações de que o autor foi Moisés. Então o autor do Pentateuco, possivelmente, sem sombra de dúvida, é que a gente usa a expressão tome esse cuidado, possivelmente, é porque sempre surge alguém com uma opinião nova. Mas de tudo aquilo que nós temos, tantas citações, muitos pesquisadores eruditos, a autoria do Pentateuco é mosaica. Há também referências de que Moisés é o autor de partes do livro de Deuteronômio, pelo menos a parte final ali, antes da sua morte. Além da atividade literária de Moisés, as palavras de Deus são frequentemente introduzidas por meio de frases como e disse Deus a Moisés, disse o Senhor a Moisés. De Êxodo a Deuteronômio você tem essas evidências internas, quase que incontestada da autoria mosaica. Então, você vai perceber que tanto na tradição judia quanto os cristãos primitivos associam o Pentateuco a Moisés, O Talmud refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia como os livros de Moisés. Tanto a Mishnah, que quanto o historiador judeu Joséfo aceitam a autoria mosaica. Então você tem muita gente aí que vai defender a autoria mosaica no Pentateuco. Então você tem também no Novo Testamento, Lucas 24, 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constatava a respeito dele de todas as escrituras. O que você acha que o escritor, o que Lucas está querendo dizer, começando por Moisés? Está falando do Pentateuco, Lucas 24, 44, disse-lhe, foi isso mesmo que falei quando estava com vocês. É necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. É uma referência ao Pentateuco. Então não há dúvida da autoria mosaica, tá bom? Então essa foi a primeira aula, o nosso primeiro vídeo aí desse modo, tá? Eu quero declarar sobre a tua vida que serão momentos de bênção, momentos de milagre, momentos de cura para a alma. Mas pega a tua Bíblia, dá uma lida, lê no celular, lê no tablet, lê mesmo com a tua Bíblia mesmo, pega ela, lê, anota, pega o módulo, tá bom? Nós vamos viajar dentro das Escrituras, vai ser muito gostoso, vai ser bênção para a tua vida. Eu conto com você, tá bom? Conto com você. Pega sempre o teu livro, acompanha sempre com o teu livro, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Essa foi a nossa aula de hoje,
tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. E não esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Tá bom? Fica com Deus. Não sei se você está assistindo à noite, à tarde, de manhã, mas uma coisa eu posso dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz e essa foi a aula de hoje. Fica com Deus.